E aí, pessoal, beleza? Eu estou aqui na Milk para entender com esses dois aqui, com o Cado e com a Ju, o que é a Milk. E assim que a gente descobrir, a gente conta para todo mundo também, porque a gente também sofre bastante com isso. Será que vai dar hoje? Não sei, não faço ideia. O que é a Milk, hein? É uma agência? É um, sei lá, é um negócio de influenciador? O que é esse negócio aí? Nossa. Não estava esperando uma pergunta assim. Agência não é. Uma agência? Não é uma agência? Agência não é. Surgiu como agência. No início? Era uma agência de marketing, não é isso? Nossa. O que era no início? Eu acho que a gente surgiu como uma agência porque não existia nada que a gente pudesse usar como referência para o modelo de negócio que a gente estava imaginando, que é muito distante do que a gente... Do que é hoje, né? Mas pro modelo de negócio que a gente estava imaginando, que pelo modelo de remuneração que a gente se propunha até, isso interfere diretamente na nossa entrega, só que a gente não sabia sobre o que ia acontecer. O que eu entendia... Você não tinha pensado no modelo tradicional de agência, é isso? Não, porque como eu vinha do universo de marketing direto, ele não era uma disciplina... Marketing direto é aquelas coisas Amway, né? Não, Ultralife, não. Então é isso, marketing direto pra mim é Não, isso era marketing de rede. Ah, é verdade. Isso era marketing de rede. Marketing direto vinha de listas, de catálogos. Tá. Então, o marketing direto vem originalmente... A mala direta é uma ferramenta do marketing direto. É o que as manicures faziam, né? Levar aquele São dados, né? Coisa, né? Eu acho que da Avon. Isso, mais ou menos isso. Mas assim, você tinha no marketing direto uma relação onde você conhecia os hábitos do consumidor, você sabia quem era o consumidor, através de listas de assinantes de revistas, né? Então, se esse cara assina 4 rodas... Ele gosta de carro. Sim, e você sabia por região, você sabia por pesquisas e por hábitos de consumo. Então, por exemplo, quem se utilizava muito de marketing direto, e que se utiliza hoje, é que o termo não é mais marketing direto, é a indústria financeira, né? Perfeito. Porque a indústria financeira sabe muito sobre os seus correntistas, né? Os bancos sabem muito, os cartões de crédito dos seus associados. Então, voltando. Sim. A minha escola foi o marketing direto. Então, a forma de cobrança do marketing direto era através de FII. E no final das contas, isso interfere diretamente na tua entrega, porque se você não é comissionado, você deixa de ter um viés de você se preocupar com quanto dinheiro o seu cliente vai gastar. Porque quando você é comissionado, a tua lógica é que quanto mais dinheiro o seu cliente gastar, ou com veiculação, ou com produção, melhor para você, porque você vai ganhar uma porcentagem. Então você tem um viés na sua decisão, né? Era isso que a gente acreditava, né? Que se você teria um viés. Para você não ter esse viés, o seu dinheiro ele precisa vir única e exclusivamente do seu cliente. Então a gente costumava dizer no começo da Milk, né? Que tinha aquelas frases marqueteiras, né? De efeito, né? A gente missão. Tinha missão, visão e valores, que eu acho super importante, missão, visão e valores. Claro. Mas tinha uma que a gente, acho que, se não me engano, num quadrinho da missão da Milk, tinha um texto grande e tal, e terminava assim, porque na Milk o nosso único cliente é o nosso cliente. Porque a partir do momento que você é comissionado por um terceiro, você está recebendo dinheiro de uma gráfica, de uma TV, de uma revista, de uma editora, né? Você está recebendo dinheiro daí porque você está sendo comissionado. Então vocês decidiram que não ia usar esse modelo? Que é uma prática comum, né? Claro, as agências elas são remuneradas dessa forma. Por isso que a gente diz que a Milk não é agência. Não, assim, o BV também. É que o BV, ele era uma prática... Puta, aí a gente vai entrar num assunto longo pra caraca. Mas assim, o BV é uma prática que você tinha 2 entendimentos sobre o BV. Um era uma bonificação de volume, que os grandes veículos te passavam, e essa bonificação de volume era, se você anunciou várias vezes na Rede Globo, chegava no final do ano, a Rede Globo te pagava essa bonificação de volume. Que era uma coisa sabida. E tinha uma coisa que era a bola, né? Que as gráficas pagavam super por baixo do pano para as agências e para os produtores gráficos. Que também é uma comissão, só que essa era um esquemão, assim, né? Sem nota, escondido, ninguém sabia e tal. O que a gente... existe isso hoje ainda, né? Com certeza existe. Com certeza. Existe. É que nem quando alguém chega pra gente e fala assim, vende a cota de patrocínio da minha prova para Olímpicos
eu te dou uma comissão. É a mesma coisa. Você acha que a Olympus ia ficar feliz se ela soubesse, se algum cliente ia ficar feliz se soubesse que você está ganhando uma comissão. Ainda mais a Milk que recebe FII dos clientes, né? Então, mas é uma agência? Não é uma agência? Trabalha com então, influenciador? Conceitualmente, a gente não é uma agência, porque a gente não agencia. E o nome agência vem de agenciamento. Mas a gente ficou anos, Sérgio, falando assim, a gente não é uma agência, a gente não é uma agência. Cara, ninguém sabia o que a gente fazia. E a gente tinha muita dificuldade. Vocês, né? Exato, a gente tinha uma baita dificuldade de explicar o que a gente fazia e de vender, em consequência, né? A consequência era que a gente não conseguia vender. Então chegou uma hora que a gente falou assim, fala que é agência, só que a gente não agencia. E aí a gente começou a trabalhar, a gente começou a desencanar quando as pessoas falavam assim, é agência. Eu falava, é uma agência. É mais fácil de explicar, né? Agora, por que Milk, né? Tem as coisas divertidas, né? Tipo, aqui, a gente tá no AP da Milk, e-mail da Milk, tudo assim, tudo Milk. Por que Milk? A gente, quando pensou no nome da Milk, a gente pensou num nome que pudesse... Eu acho que a Milk, né, eu, a Ju e todo o time, né, a gente tem um lado mais irreverente, né? A gente curte uma coisa mais leve, né? Coisa de publicitário, né? Talvez, né? Coisa de publicitário, assim. Que também é um ponto interessante, né? Na Milk a gente não tem muitos publicitários, né? Eu sou publicitário, a Ju é publicitária, acho que a Bianca é publicitária. Sim. Só. E eu acho que só. Naná é advogada. A Sueli eu nem sei qual que é a formação da Sueli. Isso que é legal, a gente não tem a menor ideia. Não sabe porque pra gente não importa qual que é a formação dela. Mas sim, é uma brincadeira de publicitário, porque a gente pensou assim, Milk é um nome que dá pra gente fazer muitas brincadeiras, né? E aí o nome veio de, a gente vai conseguir fazer, se bem que no começo... de pedra. Sabe que teve uma matéria na revista da Gol, que foi uma matéria que deu uma virada Foi uma matéria super importante pra gente. Isso deve ter sido lá em, sei lá, 2012, 13. E o título da matéria é Eles tiram leite do asfalto. Ah, que legal. Era bem legal. Mas enfim, o nome surgiu com isso, com a brincadeira da gente fazer comunicação integral. A Milk faz comunicação integral e aí por isso... Eu vou te falar o que é a Milk, né? Faz comunicação integral. O que você não conseguiu falar antes do que a Milk faz comunicação integral. Mas é mentira. Não é agência. Mas é mentira. A gente ficou contando essa história a vida toda, né? Que a Milk chama Milk porque faz comunicação integral e era mentira. Não é verdade. A gente não faz publicidade. Não é verdade. A Milk chama Milk porque a gente achava o nome divertido, que ia fazer um monte de brincadeira. A gente achava que no começo a gente também tinha uma resistência com a vaca, né? A gente falava assim, não é vaca, né? Não é leite de vaca. Leite sai de mamíferos. Sim. Hoje sai de amêndoa também, né? Sai de castanha também. Amêndoa mamífera. Sai de arroz também, né? Sai de coco. Aveia. Exato. E aí a gente... Cara, só que o símbolo da vaca holandesa, né? As manchas da vaca holandesa são um símbolo muito divertido e o leite mais conhecido, né? Não, até a Mizuno se baseou em vocês, né? Fazer aquele tênis da vaquinha, né? Sim. Super. Eles pediram autorização. Os japoneses ligaram pra gente, pediram autorização. Pagaram royalties. Pagaram royalties pra gente. Mas a Milk hoje é uma coisa totalmente relacionada à corrida, ao esporte. Nem Totalmente. sempre foi assim, né? No início não era nada assim, na verdade, né? No início a gente era uma agência que a gente atendia todo tipo de empresa que queria fazer comunicação. O que a gente teve de diferente no nosso início foi que a gente entendia a comunicação de forma integral, né? E aí a gente começou a contar Milk comunicação integral, né? Sim. A gente contava, porque era muito difícil explicar, então a gente falava assim, veio daí. Tá bom, pronto. Veio daí. Mas a gente atendeu clientes, a gente atendeu Yahoo durante um tempo, a gente atendeu a Unisys, empresa de tecnologia, a gente atendeu algumas marcas que não são relacionadas a esporte. Em 2005 eu comecei a correr e a gente atendia uma marca chamada Tylenol AP, que era um medicamento de ação prolongada. E a gente começou a fazer ativações em provas de corrida. E aí era muito curioso, né? Porque a Milk fazia ativações em provas de corrida e eu, pessoa física, participava de provas. E aí quando... Mas por que você começou a correr? Eu comecei a correr porque eu ganhei um treinamento de corrida da minha psicóloga. Que era... Que louco. Prescrição. Você nunca soube disso, é verdade? Não, é verdade. Eu tô sabendo pela primeira vez, porque pra mim você tinha começado a correr com aquele negócio quando você conheceu a Ju na Ranfan de um treino. É isso. É isso. Mas eu não sabia que era recomendação de uma psicóloga. Você não falou essa parte. Você omitiu essa parte pra mim. Não, mas tem uma coisa mais interessante. É mesmo? A minha psicóloga um dia chegou pra mim e falou assim, então, o meu genro tem um negócio de treino de corrida e ele tá procurando umas pessoas
pra montar um time que eu não sei direito e tal. E aí acho que seria super legal pra você, Cado. E aí eu falei, legal. Bom, o genro dela é o Mário Sérgio. Jura? O Mário lá, pô. E aí eu fui treinar na Ranfan, no projeto da Balduco. E aí nesse projeto da Balduco foi quando eu conheci a Ju. Tá. E aí a gente começou a treinar junto, a gente sempre se deu super bem, sempre foi super amigo. Mas eu comecei a correr por conta disso. E aí, cara, você que vive de corrida há um puta tempo, você sabe o quanto que a corrida muda a vida das pessoas. 100%. E mudou muito a minha vida. Transforma totalmente. Muito. Então eu era um cara super sedentário, eu no primeiro treino de corrida, a Gabi, que era a treinadora da Ranfan, Gabi chegou pra mim e falou assim, não sei nem se a Ju tava nesse treino, chegou e falou assim, não, vamos fazer um trotinho de 15 minutos pra aquecer. Aí eu falei, 15 minutos? Como é que é? 15 minutos? Correr 15 minutos? Sem parar? Como assim correr 15 minutos? E tinha uma outra variável. Existe uma camiseta das Torradas Balduco, porque era esse o projeto da Balduco. Torradas Balduco. E a única pessoa do time Torradas Balduco que não usava a camiseta era eu. Porque ela não servia em mim. Cara, você era outra pessoa, né? Eu era grandinho. Eu era grandinho. E aí depois de um tempo, a corrida mudou muito minha vida. Em 6 meses eu perdi muitos quilos. Cara, acho que 15 quilos em 6 meses. 30 e poucos anos, né, Sérgio? É tudo muito rápido, né, cara? Rápido, é verdade. E aí... Você já teve 30 anos? Faz bastante tempo, cara. Faz bastante tempo. Eu tive 30 anos depois de você ter 30 anos. Eu quero ser nascendo. Pra gente fazer esse cálculo. E aí eu comecei a correr por causa disso. E aí a Milk acabou indo fazia ativações que eram hospitality centers dentro das provas do circuito corpore. Maravilhoso. Maravilhoso, né? Prova de abertura, Oral B, Bombeiros, São Paulo Classic. A meia da Corpore. Meia da Corpore. Todas essas a gente fazia ativação de Tilenol. E aí o time da Balduco ia para esses lugares, então a Ju ia, inclusive, né? Nessas provas. Cara, e aí eu, assim, mudava muito a perspectiva, né? O fato de eu ser corredor, viver a experiência, e aí chegar na experiência que a própria Milk fazia, e eu olhava e falava assim, putz, acho que a gente pode mexer nisso aqui, acho que a gente pode mexer nisso aqui e tal. E no final das contas, a Milk, que nos conste, a Milk foi a primeira empresa a fazer massagem pós-prova de corrida. E era porque a gente falava assim, o que seria irado depois de uma prova de corrida? Massagem. Vamos colocar massagem na tenda de Tilenol AP. E aí foi massagem, avaliação nutricional, medição de índice... Glicêmico? Não. Glicemia? Não, IMC. O teste da balancinha lá sim. você põe a mão e tal. Foi assim. E daí foi totalmente indo pro esporte. Fazer isso. Depois Cara, entrou mas sabe orientando marcas e até o dia que chegou a Nike, né? É isso. Isso. E aí sabe que... É muito marcante na história. Eu conheci a Milk é Nike. Por conta da Nike, né? Então, aí a gente começou a fazer ativação em prova de corrida. E cara, 2006, 7, 8 e 9, o momento era o momento da corrida. Muito parecido com o que está acontecendo hoje, né? Sim. Que só se fala em corrida, naquela época também só se falava em corrida. Já era modinha naquela época. Já era modinha. Já era hype, né? Como o Danny Krutman corra 27 abomina. anos. Eu corro há 27 anos. Há 27 anos é modinha agora. Modinha agora, todo mundo correndo. Mas não tinha rede social. Não tinha, diferente. Mas, exato. Então, aquele era o momento da corrida. A gente começou a fazer muita ativação e aí começou um boca a boca entre as marcas. E quando a gente também fazia uma apresentação da Milk, a gente, quando mostrava o case de Tilenol nas nossas reuniões de prospecção, as marcas olhavam, e a gente prospectando todo mundo. Não existia, vamos prospectar a Nike. Sim, você não tinha isso. Nem cogitava essa possibilidade. A gente ia bater na porta da Philips, ia bater na porta da Balduco, ia bater nessas portas aí. E aí quando a gente mostrava o case... Isso foi que ano? 2006, 2007... Era aquela época que os executivos começaram a praticar corrida. É isso aí. Né? E daí começou a ficar todo mundo, né? Exatamente. O CEO correndo. Colocavam no currículo. A Diniz, aquela época, né? Isso. E aí, as marcas, elas nos procuravam para fazer ativação em prova. Tá. E a gente começou a fazer muita ativação em prova. Muita. Aí chegou uma hora, que acho que foi em 2009, a gente fez mais de 100 ativações em provas no Brasil inteiro. Porque a gente, lembra que a Ju ainda não tava, ela sabia de tudo. Da Ju. Exato. Já a Ju sabia de tudo porque a gente treinava junto. Parça de treino. A gente era parça, então, longão.
né? Que a gente acabou de falar. Sim. Que a Ju sabe todas as histórias da minha vida e eu sei todas as histórias da vida dela, porque a gente já deve ter feito mais de 1000 longões juntos. Né? Eu não sei nem colocar isso em quilômetros. É É impossível. muito. É muita coisa. É muita coisa. Seria, a gente, É isso aí. esse é um bom exercício pra gente fazer. Saber quanta gente já correu quantas junto vezes? na Mais vida. ou menos, né? Nunca saberemos. estimado, Mas Estimado. Nossa, não tem ideia. E aí, teve uma vez uma concorrência da TAM, que ainda não era Latam, que era para ativar nas provas da Norte. E aí a gente ganhou essa concorrência, inclusive da agência de ativação da Norte. Que Era na época, Norte ou era o 2 ainda? eu acho que era o 2 ainda. Devia ser o 2. Era o 2, né? Se transformou em Norte. Acho que chamava Jequitibá, se não me engano, uma agência de ativação deles. E eles participaram da concorrência, a gente ganhou essa concorrência e aí a gente fez ativação para TAM no Brasil inteiro. Show. E aí a gente começou a chamar muita atenção do mercado. Tá. Em 2009, a Nike nos procurou e falou assim, pô, eu tô fazendo uma concorrência de agência de marketing esportivo e queria saber se vocês querem participar. Cristiano Coelho. E aí a gente virou pro Cris e falou assim, A gente não é agência. a gente não é agência, a gente não é uma agência de marketing esportivo, eu nem sei o que uma agência de marketing esportivo faz. O que diabos é marketing esportivo? Aí ele falou assim, mas o que vocês fazem? Eu falei assim, cara, nós somos uma empresa de comunicação com foco em marketing de relacionamento, mensuração de resultado, porque essa é a origem do marketing direto, né? Mensuração de resultado, comunicação one-to-one, então a gente sabe exatamente qual é o perfil do nosso consumidor e a gente consegue falar dessa forma. E aí ele falou assim, pô, que legal, vamos testar um job? E aí a gente testou, foi quando a gente começou a atender a conta da Nike, e esse job chamava CQO, virou Nike Pack, que virou Coisa da Boa, que virou NRC. Tá. E aí que a Juliana... E que é muito legal, porque desde esse início de projeto, que a gente mapeava jovens, tal, não tinha jovem na corrida, essas pessoas continuam até hoje na corrida. Total. E muitas vezes elas falam, a gente começou a correr por causa de vocês. Um deles é o Poldo, né? Poldo, sim. Poldo. O Querido. Poldo foi um Mas tech, foi depois de quantos longos que ele chamou você pra trabalhar no meio? vários. Demorei pra Demorou convencer. muito, né? Porque só não foram parça durante um bom tempão, os dois publicitários conversavam sobre as coisas. Mas você trabalhava onde? O que você fazia? Eu trabalhava numa agência que atendia o mercado brinquedeiro. Brinquedeiro? Brinquedeiro, era os fabricantes de brinquedo. E era super legal. Mas eu curtia trabalhar lá, tava tudo bem. Só que a gente trocava muita ideia nos longos, né? E eu amo esporte, sempre Você curti. estava super envolvida também. E aí um desses longos, o Cado contou a história da Nike. Falou, então, uma pessoa ligou, tal, o Cris, ele deve ter falado até do Cris, né? O Cado conta detalhes, né? Ele é detalhista nas histórias. Eu falo muito. E aí, falando tal, que ele estava procurando uma pessoa para atender a conta da Nike. Mas ele queria alguém que fosse do mundo do esporte, que fosse de comunicação, obviamente. A linguagem, né? Para falar a língua. Que corresse, principalmente. Que corresse e tal. Sim. E aí ele me pediu indicações. Eu falei, Cado, no meio do treino, com esses filtros todos, eu conheço uma pessoa e sou eu. Muito bom. Aí o Cado, é mesmo, mas vai lá conversar com o Rodrigo, né? Porque eu sou muito seu amigo, vai conversar com o Rodrigo, que o Rodrigo que vai entrevistar, ele que vai resolver isso aí. Aí eu falei, lá. como que eu vou entrevistar a Juliana? Não dá, Eu não sei nem o que perguntar. Já sabe tudo, né? Não, mas é que aí você entra em umas perguntas bem específicas numa entrevista, É difícil, né? é diferente. Eu falei assim, não vai dar certo isso, cara. Eu sei. E aí eu falei, vai conversar com o Rodrigo. E aí eu fui. Aí eu fiz uma entrevista com o Rô e o Rô me contratou. Eles me contrataram. Que legal. E lá estou até hoje. Aqui, no caso. Porque eu me lembro de um treino da Nike, eu acho que no Parque da Água Branca, há muitos anos atrás, de um dos stands, de uns lançamentos, eu me lembro de estar fazendo o percurso com ele, vocês dois sentados ali, esperando a gente terminar o treino, alguma coisa assim. Nossa, eu nem lembro Mas disso. muitos anos atrás. Nossa, foram tantos Aquele- treinos. os Mas treinos- eu lembro muito de vocês lá, vocês esperando a gente terminar, porque tipo, vocês levaram a gente até o lugar, depois eu devolver, um negócio assim. Não foi no Parque da Água zoológico? Branca. Não, Parque da Água Branca, tenho certeza, absoluta. Não, é Eu possível. nunca corri lá. Foi a Assim, única vez que eu corri lá na minha vida, e vocês dois lá. A gente rodou a cidade de São Paulo com esses projetos, A gente com esse fez projeto treino, da Nike. eu acho que a gente fez treino em mais de 100 lugares no NRC. Eu tenho aqui em São Paulo. mapeado todos esses lugares, porque a gente não repetia lugar, né? No começo. Não, e era muito louco, né? Porque pra você fazer o treino no lugar, você precisava de autorização da Polícia Militar, da subprefeitura, na época tinha subprefeitura, então você precisava de autorização da subprefeitura e liberação da Lei Cidade Limpa.
em cada um desses treinos que aconteciam uma vez por semana. Na realidade, 2 vezes por semana. Um acontecia lá no Ibirapuera, normalmente, né? Que esse já que era fixo, padrão, esse aí era fixo. Na Praça de Milão, ali na frente do Ibirapuera. E o resto, os outros eram espalhados pela cidade, em tudo quanto é canto. E quem pilotou, literalmente, todos esses treinos, sem exceção, foi a Ju. A gente mapeava. Eu adoro isso, né? Mas enfim, naquela época dava tempo de fazer tudo isso. A gente mapeava todos os lugares e fazia visita técnica. Então a gente corria o percurso inteiro antes de divulgar o treino. Então a gente estava sempre, sei lá, 1 mês na frente, porque mapeava tudo, né? E divulgava os treinos depois que a gente corria o percurso. Era muito legal. Mas é isso, aí a gente descobriu a cidade em todos os cantinhos. Que legal. Muito legal. E essa coisa de... Vocês ficaram com a Nike muito tempo, né? Sim. Porque tinha uma cláusula de exclusividade, coisa parecida, né? E o dia que acabou foi um baque muito grande, né? Foi. Eu também, aconteceu coisa parecida comigo também. Né? A gente já conversou sobre isso, né? Quando eu tinha uma parceria forte com a Adidas. E como é que foi essa transição de fazer um trabalho que era muito profundo com a Nike para sair de novo pro mercado procurando cliente? Cara, sabe que a Nike foi uma grande escola pra gente, né? A gente sempre agradece esse período que a gente teve com a Nike e com as pessoas da Nike, né? A gente conheceu pessoas muito incríveis da Nike, que são nossos amigos até hoje, né? Então, Cris Coelho, Adriano Cerf, Renata Romagnoli, Bia Botese, tem uma galera aí Bia Botese, uma queridaça. Exato, tem uma galera que eu não vou nem falar o nome de todo mundo, que a gente vai acabar esquecendo. A Rosana Fortes e tal, todo mundo que era a turma da Nike. E a gente tinha, de fato, uma cláusula de exclusividade que não deixava a gente atender algumas marcas que estavam no contrato, que eram 94 marcas, né? Então tinha... Só 94 marcas você não podia. Tinha Lacoste, tinha Louis Vuitton, tinha umas marcas até meio não porque conectadas. Tudo concorre assim. em algum momento, porque a Nike a gente não tava olhando só para esporte, né? Lifestyle também. Tem até uma história curiosa, né? A Oakley estava nessas marcas, né? E a Oakley procurou a gente enquanto a gente atendia a Nike. Cara, e era uma parte do contrato que a gente nem olhava, né, cara? Por quê? Porque quando a Nike procurou a gente, cara, a gente ficou muito feliz, né? Porque, puta, a gente super focado na corrida, né? E aí você pensa assim, pô, a Nike, uma das maiores marcas, né, uma marca super desejada na época, então a Nike estava num período que ela era uma marca super desejada, mas ela era uma marca que sofria um grande preconceito dentro da corrida. Sim. Né? Porque era a época que a galera tava correndo de Nike Shox e torcendo o pé. Sim. Mas quando a Nike procurou a gente ficou muito empolgado. Então na hora que eles mandaram o contrato pra gente... Assina aí. Assina aí, né? Foi. Vamos aí. E a gente assinou um contrato. E aí quando a Oakley procurou a gente fez uma reunião, o pessoal da Oakley virou pra gente e falou assim, a gente quer trabalhar com vocês. Vocês são a agência que a gente precisa, né? A empresa que a gente precisa para se conectar. Não se falava o termo comunidade, né? Mas para se conectar com a galera do running, né? Do triatlon, do ciclismo, né? Porque a gente... Sim, é a especialidade. Do endurance em geral, né? E eu me lembro que a hora que a gente estava saindo da sala de reunião da Oakley, o gerente geral da Oakley na época virou pra gente e falou assim, mas vocês atendem a Nike, né? Aí a gente falou, atendemos. Aí ele falou assim, então acho que seria legal vocês conversarem com a Nike pra ver se tudo bem vocês atenderem a Oakley. A gente olhou e falou assim... A Nike tem os óculos. Né? Por quê? Aí ele falou assim, não, porque eu já tive uma experiência assim. Conversa com a Nike e depois volta. Aí a gente mandou uma mensagem pro Vinícius Tisler, lembra dele? Não. Um cara da Nike super legal também. Aí mandamos uma mensagem pra Nike, um e-mail, falando assim, Vini, a gente foi procurado pela Oakley e tal, e... Cara, tudo bem, né? A resposta foi, não. A Oakley é uma das marcas que está no nosso contrato, vocês não podem atender. A gente falou, mas vocês nem trabalham óculos, cara. Quem trabalha óculos é a Marchon, nem é a Nike do Brasil, é outro bicho. A gente nunca mexe com óculos. O óculos da Nike nem é legal, né? Nem é bom o óculos. É uma merda. Exatamente, nem é bom. E não pode. E aí, enfim, aí quando a gente deixou de atender a Nike, no final de 2016, eu acho que essa que foi uma das grandes coisas que a gente aprendeu. E hoje a gente toma um baita cuidado com a Vulcabras, né? Sim. Toma um baita cuidado com a Olímpicos e com a Mizuno, e um cuidado positivo, tá? Não um cuidado positivo de falar assim... experiência, né? Exato, você fala assim, cara, a gente não pode ter só eles como cliente. Né? E hoje a gente tem, graças a Deus, outros clientes super importantes, tão importantes quanto a Olímpicos e a Mizuno, né? Que é o caso da Oakley, da Live, da Columbia, da Top Care. Vambora? Vambora não mais. Não mais? Não mais. Desculpa aí a pergunta. Live.
Columbia. Live, Columbia, Tove Care Oakley. e Oakley. Sim. E Smart Fit. Ok. Então, Olímpicos, Mizuno, Live, Oakley, Columbia, Tove Care e Smart Fit. Né? Ok. E a gente tem essa grande preocupação, que na época a gente era tão empolgado com a grandiosidade da Nike, e fazer um parênteses aqui, com a grandiosidade da Nike daquela época, que na minha opinião é menos grandiosa do que a Olímpicos é hoje. Ok. Quando a gente faz um comparativo do que a gente viveu com a Nike Concordo. com o que a gente tem vivido com a Olímpicos é muito mais impactante e até mais legal, né? Eu amava atender a Nike, eu acho que a gente aprendeu muita coisa com a Nike, a marca é incrível e tal, mas o que a gente vive hoje com a Olímpicos e com a Mizuno, eu acho que é bem mais legal do que o que a gente viveu com a Nike naquela época. A gente tá vendo um case animal de transformação de marca. Eu acho Isso. foda. Mas enfim, quando a gente deixou de atender a Nike, a gente gostava muito, a gente se dedicava muito, a gente parou de olhar pro lado. Vocês eram Nike. A gente parou de olhar pro lado. Então a gente, 90 e tantos % da Milk era dedicado à Nike. E aí quando a gente deixou de atender a Nike, foi um baque muito grande. Um baque não só financeiro como emocional, né? E a gente ficou muito apavorado, porque a gente falou assim, putz, o que vai acontecer? E a gente quase quebrou, real, né? A gente se endividou com banco, com impostos, Foi difícil. eu cheguei a uma conclusão, Sérgio, que a gente não quebrou porque a gente não sabia como. A gente não sabia que dava, a gente não sabia que podia. Né? Não pediu falência porque não sabia Porque a gente não sabia como, né? Mas a gente deveria ter fechado as portas naquela época. E aí, eu me lembro da gente se juntar para conversar, eu, o Rodrigo e a Ju, e a gente começar... a gente aprendeu tudo isso nesse período, né? Eu acho que por isso que foi muito rico. Foi muito rico atender a Nike e foi muito rico perder a conta da Nike também. Porque a gente repensou o modelo. E nessa hora a gente falou assim, putz, a gente está tão especialista no praticante de atividade física, a gente conhece tanto isso, que esse é o nosso principal valor. E hoje, as marcas naquela época, né, as marcas já procuravam a gente pelo quanto a gente entendia do praticante de atividade física e pelo quanto a gente já se relacionava com o que no futuro próximo viria a ser chamado de comunidade, né, da comunidade da corrida. Sim. Né? E aí a gente falou assim, a gente não pode mais dar exclusividade. Do mesmo nível que a gente dava para a Nike, de 94 marcas. E aí quando a gente avisou o mercado através do Facebook que a gente tinha deixado de atender a Nike, de uma maneira super elegante, simpática, agradecendo a Nike. Acho que eu até lembro desse texto. Foi um post eu lembro que a gente escreveu agradecendo a Nike, que foi de fato uma grande escola pra gente. A gente postou isso numa quinta-feira à noite. Na sexta-feira de manhã, a gente recebeu o contato da Fila, da Puma e da Mizuno. Na sexta-feira. E aí a gente foi conversar com as três, né? Na Fila era o Felipe Rosa, na Puma era o Fábio Cadori. Felipe foi pra ASICS ou foi depois dele ter voltado da ASICS? O Felipe Ross chegou pra ASICS. Foi antes dele ir pra ASICS? Não me lembro. Acho que foi depois. 2016. 2016. Ele tava na fila ainda, não tinha ido pra ASICS. E aí a gente... o Fábio Cadori da Puma e o... Não, desculpa, ele tinha voltado da ASICS. Acho que sim. Não me lembro desse. Ele teve pra ASICS, voltou. Na Mizuno já era o Barenco, né? Na Mizuno era o Barenco. Já era o Barenco. Era o Barenco. O Barenco tá lá. O Barenco fundou a Mizuno no Brasil. No Japão, né? No Japão. Em 1800. Isso. E aí a gente começou a conversar com essas três marcas, foi na época que acho que o Felipe Gentil entrou na Mizuno, e a negociação final de contrato foi com o Felipe. E aí foi quando, a primeira vez, a gente teve um conflito de... A palavra não é conflito. A gente teve um momento de botar à prova. Que foi a hora que o Felipe virou e falou assim, vocês não podem atender mais nenhuma marca. E a gente falou, se a gente não puder atender mais nenhuma marca, a gente não vai atender vocês. E foi muito louco isso, porque a gente estava tão seguro do modelo que a gente falou assim, se o mercado não aceitar o modelo, a gente tem que fechar a Milk. Porque se a gente voltar a dar exclusividade para uma marca esportiva em 100%, vai acontecer a mesma coisa. A Milk quebrar é questão de tempo. Então a gente não pode fazer isso
E se o mercado mostrar pra gente que ele não aceita isso, a gente faz um processo de transição, de encerrar a Milk e cada um e atualizar o LinkedIn. Nem sei se tinha LinkedIn nessa época. Não tinha. Mas a gente atualizar currículo, né? E aí, quando o Felipe pediu a exclusividade pra gente, a gente falou que não dava e a gente começou a negociar a exclusividade. E aí eu me lembro que a gente montou 3 cenários, um que bloqueava 6 marcas, outro que bloqueava 12 marcas, outro que bloqueava 20 marcas, com valores diferentes. E aí ele bloqueou 6 marcas. Claro. Alpargatas. Era Alpargatas, isso. Ele bloqueou 6 marcas. E ele não bloqueou nem Olímpicos, nem Under Armour. E a gente começou a atender a Olímpicos e Under Armour no ano seguinte, em 2018. E eu me lembro do Felipe procurando a gente e falou assim, vocês estão atendendo Olímpicos? Eu falei assim, mas no contrato a gente pode. Ele, ai, que saco. Mas ninguém olhava para Olímpicos como uma marca concorrente, né? Exato. Agora, vocês, como vocês estão nesse mercado há bastante tempo, desde a época da Nike, assim, vocês viram toda uma transformação, tanto dos corredores como as pessoas que trabalham com conteúdo de corrida. Porque na época da Nike era revista, depois tinha os blogs, Facebook, Twitter, agora tem Instagram. Como é que vocês viram toda essa transformação das pessoas com quem vocês precisam trabalhar, né? Porque vocês chamavam gente de revista, chamavam gente de jornal, gente de televisão, e vai mudando essas pessoas que vocês vão chamando os eventos. Como é que vocês viram tudo isso acontecer? E como mexe no trabalho que a Milk faz? Cara, eu acho que na essência, a gente sempre falou com canais que se conectam com o consumidor final. A gente sempre falou com pessoas que interferem no comportamento do consumidor final, que eram os formadores de opinião. Quando você pensa nessa forma de raciocínio, você busca as pessoas que interferem, ou seja, as pessoas que influenciam de alguma forma naqueles seus micro lugares. Então, como a Milk não... E aí você volta na essência, né? Como a Milk não é agência, a gente não agencia, e a gente aprendeu a lidar no micro nicho, e eu acho que esse é o grande valor da Milk, é a gente atuar na comunidade, a gente interferir, na realidade não é que a gente interfere no comportamento, cara, a gente mostra para pessoas que a gente entende que são as pessoas que são evidenciadores e autoridades dentro daqueles micronichos, a gente mostra coisas que a gente entende que são legais, coisas dos nossos clientes, produtos e serviços dos nossos clientes, que a gente entende que são bacanas. Quem faz o trabalho de divulgação são os canais. Então, essa transformação que você está falando, ela na realidade, não é que não existiu exatamente essa transformação. Porque as pessoas que são os seus heróis locais, eles continuam sendo. Só que eles têm canais para se conectar que são diferentes hoje, porque não existe Instagram, o YouTube era diferente, mudaram os canais, mas as pessoas elas são parecidas. E eu acho que o grande valor da Milk é essa conexão através das pessoas. Agora, pra gente se atualizar dos canais... Isso dá trampo também. Então, mas sabe que a gente aprendeu uma coisa? Em 2010, com a Nike, e eu acho que essa história ela conta muito do que a gente é. Em 2010, a Nike chegou pra gente e falou assim: a gente quer se conectar com os jovens de 25 anos. E a gente falou assim... Era uma orientação global, né? Era uma orientação global. E a gente falou assim, jovem de 25 anos não corre. E eles falaram, não, mas a gente precisa se conectar com o jovem de 25 anos. E foi quando surgiu o Nike Pack, quando surgiu Coisa da Boa. Foi um pouco antes do Coisa da Boa isso. Era 20 anos. A gente que falou 20 era anos... Era 18 anos. É impossível. Aí subiu pra 25. Diretor, dá pra rolar um Diretor. Diretor. Diretor, por favor, um cafezinho. Por favor. 3 cafezinhos com Milk. O papo tá bom, então precisa de mais café. Que eu lembrei que eu acho que no final virou um grande aprendizado pra gente e que a gente usa isso até hoje. Quando a Nike veio com essa história dos vamos atingir o público abaixo de 18 anos e aí depois de um tempo mudou para 25 anos, eu, a Ju e o Rodrigo, a gente montou um planejamento sobre ações que a gente entendia que fariam sentido para atingir o público de 25 anos. Na época, acho que a Ju e o Rodrigo tinham 35 cada um, e eu tinha 37. E a gente montou um plano, porque a gente falou assim, não faz tanto tempo que a gente tinha 25, a gente sabe o que as pessoas de 25 querem. A gente montou um plano com 10 ações. E aí, antes de apresentar para a Nike, a gente chamou a galera under 25 para apresentar para eles as nossas ideias. E a gente errou todas.
eles não gostaram de nada que a gente fez. Caraca. E isso foi muito emblemático pra gente, porque a gente era muito seguro das nossas ideias. Seguro, acho que talvez num nível até um pouco arrogante, da gente falar assim, não, a gente sabe. E eu acho que esse job mostrou pra gente que se a gente não é o público, a gente não sabe. E isso deu um direcionamento pra gente a vida toda de a gente validar, da gente conversar com o público. Poder navegar. Da gente pedir ajuda das pessoas. Cocriar, que é o que a gente faz muito. Sim. Não, é isso. A gente vive numa escutativa, né? Então a gente escuta as pessoas, a gente conversa, que é o que o Cado falou. Às vezes, muitas vezes a gente só valida o que a gente pensou. Né? Intuitivamente a gente está indo no caminho correto, mas a gente nunca deixa de falar com as pessoas. Para validar, para entender, para cocriar, para escutar. Eu acho que esse é o modelo mais atual também, né, Sérgio? Porque muitas vezes os nossos clientes eles perguntam determinadas coisas pra gente que a gente instintivamente ou intuitivamente a gente sabe a resposta. Mas como a gente tem o acesso às pessoas e à comunidade, a gente fala, não custa nada perguntar. E muitas vezes que a gente pergunta, a gente aprende coisas novas. E eu acho que eu e a Ju, a gente tem isso de uma forma muito natural, porque nós somos muito curiosos sobre o que está acontecendo. Então, quantas vezes eu já liguei para você para validar determinadas coisas e para ouvir a sua opinião. E muitas vezes a sua opinião é a mesma que a minha, mas muitas vezes não. E você levanta determinados pontos sobre os mais diversos assuntos que no final enriquecem a forma como a gente pensa e como a gente se conecta com essa comunidade. E como é que está se conectar com essa geração mais nova? Então, geração Z, é diferente? Ou para vocês é mais um desafio? Eu acho que a gente lida dessa maneira que a gente acabou de contar. Claro, eles têm visões diferentes, ainda mais quando a gente vai para esses caminhos dessa galera que está entrando na corrida agora, que monta grupos de corrida, que tem outras formas de se relacionar com a corrida. A gente escuta muito. A gente escuta, entende o que faz sentido para eles, o que de fato é relevante, que nem sempre é o que a gente está pensando. Muitas vezes como o Cado falou, intuitivamente a gente pensa em alguma coisa e escuta e valida. Mas muitas vezes não, muitas vezes tem novos insights, tem sugestões, tem caminhos muito diferentes. Então a gente vive nesse processo de escutativa e de cocriação o tempo todo. Uma coisa, um fenômeno que está acontecendo atualmente, que já aconteceu no passado, né, mas voltou muito forte agora, que são as crews de corrida. E muitas vezes os nossos clientes querem estar perto deles, porque é uma corrida de uma forma nova, né, inovadora e tal. O que a gente faz? A gente quer patrocinar, a gente quer apoiar. A gente já recomenda, não. Vamos chamar, vamos escutar, não é assim que funciona. Eles não querem isso. Muitas vezes eles não querem se prender a nenhuma marca, o que eles querem é conseguir alguém que viabilize as ações dele. Então, é sempre um processo de cocriação. Eu acho que isso que é muito legal, né? Porque a gente não chega impondo, falando, olha, vamos fazer esse projeto. A gente quer contratar vocês para fazer esse projeto. Que não é assim que funciona com essa geração. Então a gente chama para conversa. É isso que eu acho que é o caminho que funciona. E com as marcas que vocês trabalham, vocês fazem isso também, né? Vocês simplesmente não executam só, olha, a gente quer que vocês façam isso, vocês fazem. Vocês têm um trabalho muito próximo também com as marcas, de aconselhamento, de conversa, de tentar orientar, olha, o caminho é melhor por aqui. Vocês fazem bastante isso também, né? A gente é entendido também por eles como uma consultoria. Então, muitas vezes, a gente normalmente, dentro dos nossos clientes, a gente não é a única agência. É um grupo de agências, principalmente quando é uma grande marca, né? Quando é uma grande marca, principalmente. Então, são várias agências parceiras. Quando a gente fala de Vulcabras, a gente tem a NBO, que é quem cuida de toda a comunicação, rede social. E a gente se dá super bem com eles. Tem sempre uma agência de PR, pode ser a Combo ou a Tastemakers, no caso de Mizuno. Tem a agência de experiência, que é a Mescla, mas a gente trabalha muito em conjunto, né? Muito em parceria. E eles, muitas vezes, ligam pra gente para perguntar, a gente teve uma ideia aqui, esse caminho, o que funciona, não funciona? Então, o tempo todo tem essa troca. Então, a gente funciona muito como uma agência consultora também, né? Então, eles trocam muito com a gente. E vocês testam os produtos também das marcas, né? Não é só alguém que está longe, não,
Eu corro com o tênis que vocês fazem, Sim. eu uso a roupa. Né? O tempo todo. Isso é uma experiência diferente, para eles deve ser uma coisa legal também. O tempo todo. A gente agora, recentemente, tá testando um lançamento Que da lançamento? Mizuno. Tá. Não podemos falar ainda, né, o nome. Mas a gente tá testando e... Spoiler alert! E o Barenco e o Rafa, né? Ó, vai testando aí, mas não deixa cuidado para aparecer em foto, tá? O meu, eu fui muito cuidadosa. Eu pintei o meu também. Pintou? Pintei. Pintou? O meu eu pintei, eu pintei. Todo. Caneta posca, tá. Eu fiz É tipo um carro da 4 rodas, né? Xadrez, né? Protótipo total, né? Mas é muito legal, porque daí a gente passa os feedbacks. Ontem mesmo, a gente encontrou o Barenco num evento e o Barenco falou, legal os feedbacks que você passou daquele produto. E de fato, vai ter esse ajuste que você falou. Muito legal. Mas sabe o quê? E eu acho que a gente tem uma coisa muito legal, né? Porque a gente corre de verdade, né, cara? E bastante, né? Então, na hora que a gente vai fazer uma rodagem, né? Eu me lembro quando o Neozen foi lançado, e aí ia ter um talk no Mizuno Running Station com as pessoas que correm todo dia, né? Aí fui eu, o Koji, a Dani e o Dalton, né? A gente foi falar lá. E eu soube disso... Koji, Dani e Dalton. Koji, Dani e Koji, Dalton. Dani e Dalton. E eu soube disso 2 semanas antes. O Sérgio foi também, só que no fim de semana seguinte. Não, sim, é porque eu tava Tirou avaliado, lembra? Acho que sim. Eu tava avaliado. E aí, como eu soube disso 2 semanas antes, eu corri de Neozen todos os dias. Então, na hora que eu cheguei para falar sobre o Neozen, cara, eu tinha corrido 150 quilômetros, né, com tênis. Muita propriedade. Exato. Muita propriedade. E isso, Sérgio, é muito interessante porque a gente sempre teve, né, essa propriedade, essa autoridade para falar sobre o assunto. Mas de um tempo para cá ela tá maior até, né? Porque hoje a gente, assim, a Juliana, tem uma brincadeira que a turma fala da Juliana, que a Juliana é onipresente, né? Porque, cara, eu nem te contei isso, que o Palma fala assim, Cado, a Juliana é onipresente, ele mandou uma mensagem. Aí eu falei assim, não, ela tem 2 irmãs gêmeas. A Júlia e a Jucimari. São todas Ju Cassino. E é a maior parte da nossa folha de pagamento, Ela tá são as 3. distribuída por aí. São as 3. É uma funcionária cara. Exato. Mas é isso, cara. Então, assim, eu corro pra caramba, né, de volume. A Juliana tá viajando o tempo todo e corre nas provas. Então, tava lá na Maratona de Porto Alegre, fez a meia trabalhando, correu a meia maratona no sábado, trabalhou no domingo. E o mais legal, e eu acho que é isso que é o mais legal, né? A gente gosta muito. Eu acho que talvez o maior privilégio que a gente possa ter hoje é a gente poder trabalhar com o que a gente ama, né? Então, E de verdade. E de verdade, né? Então, cara... Não é só aquele papo, não, vamos trabalhar com o que você gosta. Não, pô, eu também amo o que eu faço, amo tudo que eu estou resolvendo. Você quer ver um exemplo contrário desse? Uma vez um cliente nosso mandou um tênis pra gente testar. Esse tênis ia ser lançado num evento, sei lá, numa quinta-feira, no evento. E mandaram o tênis pra gente uma semana antes, pra gente testar, e era um tênis que seria posicionado na categoria de running. Esse cliente chegou, pediu pra gente testar o tênis, e a gente testou o tênis, e por uma feliz coincidência, choveu. E o tênis molhou... Ninguém tinha testado o tênis Ninguém na tinha testado o chuva. tênis. E o tênis molhou o cabedal. O que aconteceu foi que o cabedal ele mudou a característica dele, e ele ficou duro e áspero. E o tênis cortou o pé de quem estava testando, uma pessoa da Milk que estava testando, e o tênis cortou o pé dessa pessoa, e a gente, do tipo, parem as rotativas. Não pode ser lançado esse tênis desse jeito. Tem que posicionar de outra maneira. E aí ele foi reposicionado, ao invés da categoria de running, ele foi para uma outra categoria. Mas isso é muito o nosso DNA. É a gente botar à prova tudo que a gente está fazendo, né? Então a gente a Ju tem uma baita vantagem, né? Ela tem o pé do tamanho da amostra. O pé de amostra feminino. O pé de amostra. Não feminino. Não, masculino, 40. Veja bem. 40 Veja bem. 40 masculino. Não, a Juliana, se tivesse o pé de amostra feminino, ela não conseguiria ficar de pé. É verdade, se a gente fizer um cálculo de É que normalmente Exato. 35, 40 e eu calço 40. Eu acho que no final, né, existem alguns depoimentos de clientes, né, que são, eu acho que como o mercado entende a gente, né. Eu me lembro quando a gente atendeu a Mizuno na Alpargatas, a Mizuno encerrou todos os contratos
com todo mundo, né, em dezembro de 2019, né, no último dia do ano de 2019, ela encerrou o contrato com as agências, com os atletas, com as provas, com os embaixadores. Encerrou o contrato com todo mundo e ninguém entendia por quê. Era uma troca de direcionamento da Alpargatas, né? Sim. Daí o ano de 2020 ainda calhou com a pandemia, então aí ninguém entendia mais nada mesmo, né, o que estava acontecendo. E aí em 2021 anunciaram a saída da Mizuno da Alpargatas e a entrada na Vulcabras. E aí quando a Mizuno entrou na Vulcabras, eu me lembro que o nosso pensamento foi assim, caramba, a gente já atende a Olympus, né? Pô, que legal, vamos atender a Mizuno, né? E a gente foi lá conversar com a turma do marketing da Mizuno, que eram outras pessoas na época, e eles falaram assim, não, a gente quer testar outras agências, porque a gente trabalha muito com vocês e a gente quer testar outras agências. E eles contrataram a Octagon, que foi quando a Octagon fez aquele lançamento do, acho que chamava Pisa Mais, se eu não me engano, que foi o lançamento do Energy, do composto Energy. Foi uma corrida no Parque Bruno Covas, e uma ativação no pavilhão japonês do Ibirapuera. Eu acho que não foi Energy, foi o... Não, mas era do Energy, e aí, junto com o Energy, eles estavam lançando o Rebellion. Verdade. Que ainda não era Rebellion Pro, era o Rebellion, né? Que era aquele com placa de fibra de vidro. Sim, sim. E aí, a gente falou assim, bom, tá bom, né? Vamos trabalhar com a Octa, tudo bem. E aí, depois de um tempo, o Barenco me mandou uma mensagem pra gente, e a gente foi... E essa é uma outra doideira da Milk, né? Ah, vamos fazer uma reunião? Eu falei assim, não, vamos fazer um trotinho, né, cara? A gente vai correr junto. E a gente foi correr, eu, o Barenco e o Sarraf, no Vila Lobos. Vamos treinar. Vamos treinar. E aí no treino ele começou a me contar sobre o que estava acontecendo e que ele estava procurando a Milk e tal. E eu perguntei pra ele, eu falei assim, mas... assim, obviamente estou muito feliz e obviamente a gente quer atender vocês, obviamente a gente ama vocês, mas... Por que você está procurando a gente? O que te motivou a procurar a gente? E aí ele falou, eles, né, o Sarraf junto, eles falaram assim, ninguém se conecta com a comunidade como vocês. Então eu acho que essa é uma das grandes fortalezas da Milk, né? Eu acho que a forma como a gente se conecta com a comunidade, a forma como a gente se relaciona com a comunidade, eu acho, cara, que e eu acho que é muito natural, né? Não, pode falar. Não, fala. Eu só ia falar que tá frio. Agora, aqui é degustação de café, agora é um café coado. Não, agora aqui tem notas... Tá, do especialista, aqui, ó, tem café da fazenda, coado? agora é isso. Café da fazenda. Aqui você percebe notas... acho que si bemol. Cara, pior de tudo que eu tinha uns amigos que são cafezeiros mesmo, sabe? Que falam, não, você precisa comprar o grão, precisa ter um moedor. E depois de muito tempo eu comprei um moedor elétrico. Né? Não, de fato é diferente. E daí, mas... cara, você moer o café e tomar na hora é outra coisa. É outra coisa. Né? Você sabe que no Coffee Lab, você já foi no Coffee Lab? Não. Coffee Lab é aqui na Vila Madalena. No Coffee Lab, a senha do Wi-Fi é moeu, fudeu. Moeu, fudeu. O que eles querem dizer é... Que isso, moeu, fudeu. Não tem Se volta. você moer... Não. Se você moer, você tem que consumir na hora. Sim, claro. É isso que é o moeu, fudeu. Mas então, isso que assim, eu faço, né? você tem que moer e consumir na hora. Não pode passar... Acho que eles têm um número mágico que é tipo 8 minutos. Olha. Já não sei se... Assim, não, eu faço o tamanho da minha xícara pra poder fazer. Muda, né? É outra coisa. É uma merda. São coisas que é melhor a gente não saber. Então, quando eu fui pra Poços de Caldas, eu comprei o café de lá porque é em terras vulcânicas. É uma puta viagem. Não, mas é bom mesmo o café. É que nem o café do Jacu. Você já viu o Jacu, Pacu? Não, Eu Jacu. tomei esse. É o cocô do Jacu, né? O cocô do Jacu. Cocô. Cara, é horrível esse café. Você já tomou? Tomei lá em Santos, no Não, museu. eu também tomei no Museu do Café. Uma xícara custava tipo 50 reais. É um absurdo. E você olha e fala assim, é um café. É E que nem só. vinho, é que nem vinho. Você pega cheio de... É vinho. Exato, é vinho. É vinho. Você cheira e fala assim, tem uma nota de 5. Uma nota Mas, de cara, 10 reais. Eu nunca tomei o café do cocô do Jacu. Você já tomou? Não. Porque é um não. café de cocô, né? Você vai tomar pra quê? Escuta, tem algum funcionário da Milk que não corra ou que começou a correr por causa ou é obrigatório correr? Tem um que não corre. Mas não corre porque ela desenvolveu uma lesão crônica que ela não pode correr, mas ela virou a pessoa fodástica do beach tênis. Ah, tá. Ganha campeonato. Ela é competitiva mesmo. É, assim, não tem ninguém na Milk que não pratica esporte. A maioria corre. Mas é tipo, é obrigação curricular? Quem entrega currículo para... Quando É vocês filtro. abrem uma vaga,
se a pessoa não pratica esporte, ela já tá meio... Já tá fora. Né? Não temos vergonha de O falar. cara tem que colocar o tempo que tem nas provas, regras pessoais. Ainda não. Não, pera. O Cado faz pegadinha. Eu falo que é pegadinha. Ele vai lá e faz umas perguntas na entrevista pra pessoa, pra ver se a pessoa de fato é do rolê, se ela respondeu sério lá. Então pergunta, você tem, sei lá, eu não sei qual é a pergunta que ele faz, mas ele faz porque eu conheço. Aí você checa Você tem se a 10k pessoa pra quanto? Se a pessoa fala uma coisa surreal, Não é verdade. eu já falo, Não é verdade, não é verdade. Mentira, Não. você nem corre. Não é verdade. A pergunta é... É verdade. Qual foi a prova mais legal que você já fez? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Cara, nessa pergunta, você já filtra muita coisa. Porque tem uma resposta, que essa resposta, na hora que você lê essa resposta, você fala assim, aqui eu vou procurar um erro. A resposta é Night Run. Night Run, poxa. Porque Night Run é muito genérico, cara. É muito genérico. Pode ser qualquer coisa, qualquer prova. Não, em qualquer lugar também. e parece chute. Night Run parece chute. Teve uma vez que eu entrevistei, essa história é real. Teve uma vez que eu entrevistei uma menina, e aí eu virei pra ela e falei assim, você corre? Aí ela falou assim, corro, tal. Eu falei, que legal, qual prova, tal. E começamos a entrar no papo da corrida. E, cara, eu juro que não era pegadinha. Eu de fato tava interessado, porque eu gosto do assunto. Do mesmo jeito que quando você vai conversar, você também... Lógico, exato, né? Claro. E aí eu falei assim, pô, legal. Ela, não, já fiz prova de 10K. Eu falei, pô, que legal. E qual foi teu melhor tempo numa prova de 10K? Ela falou 34. Aí eu olhei e falei... Uau! Bateu o recorde quase Aí eu falei assim, perto do recorde brasileiro. Assim, ó. Eu falei, caramba, 34? Aí ela olhou pra mim e falou assim, eu tava meio gripada. Porque eu perguntei e ela achou que eu achei muito. Que eu achei ruim. Falei que ele que ele faz pegadinha. Mas não é pegadinha, mas a história da pessoa falar sobre qual prova ela correu... Não é pegadinha. Não é pegadinha, é porque Mas você você sabe a entende. real, né? Você sabe a real. Você entende qual é o nível de Envolvimento da de pessoa. envolvimento, porque se a pessoa vira e fala assim, Golden Run, cara, você fala assim, Golden Run, Correu uma meia. correu uma meia, né? Se a pessoa fala assim, corri a São Silvestre, você fala assim, cara... Mas tem essa pergunta no... Não, dá Qual pra prova fazer. você... Tem. Tá no questionário. Meia do circuito corpore. Então tá no questionário. Sim, né? sim, está. Hã? Meia do circuito corpore. Aí a pessoa já era, Meia né? do circuito não corre corpore, mais. exato. Cara, Corri das antigas, a prova das de antigas. Natal, a prova de Natal da Prova de Corpore. Natal do Lembra da prova de Ibirapuera? Natal que era no Ibirapuera? Lembro do Ibirapuera. Maravilhosa. Eu nunca participei, cara. Não? Você tava viajando. Puta, Era você nunca fez o incrível. 6K no Ibirapuera? É porque é Sérgio Natal, Rocha né, aqui. que a gente faz no Não, Natal o aqui. youtuber é você. Não, minha primeira prova da vida, foi uma prova de 6 km do Ibirapuera da Corp. 2 horas, mas não era de Natal. Não era de Natal? De Natal era incrível. Natal. Não, porque Você lembra quando correu eu, você e o Rodrigo? Lembro. Que o Rodrigo ficou pra trás e a gente corria e esperava o Rodrigo? E a gente zoava muito ele, porque o Rodrigo sempre foi mais forte que a gente, né? Sempre. Mas o Rodrigo Iron ficou Man. muito pra trás, cara. O Rodrigo tava meio gordinho na época. Não, mas ele ainda não tinha feito Iron. Ele tava meio gordinho. E a gente corria e tinha que parar pra esperar o Rodrigo. Depois o Rodrigo fez Iron Man. Não, depois ele Depois era impossível. não tinha mais. Traumatizou. Não tinha mais como Exato. acompanhar. O que mais? Mas sim, é filtro. É filtro filtro. praticar esporte para trabalhar Tem na que Milk. Porque Ah, senão tem, não cara. fala língua. Eu acho que essa é uma parte importante. Como a gente estava conversando, acho que antes de começar esse papo aqui, a gente nem pergunta no que as pessoas se formaram, se é formado. É outro olhar que a gente tem. A gente quer saber se a pessoa é envolvida com esporte, se ela entende o que ela está fazendo. Porque senão chega ali na linha diferente, conversa com o cliente ou até com a gente mesmo, não consegue falar a língua, né? Imagina, a pessoa que não sabe ainda chama São Silvestre de maratona. Mas é uma maratona. É uma maratona. Claro que é, Claro que é assim. Ela tá certa, né? Você tem que contratar. Eu não quero mais saber Tipo hoje. isso. Ela é maratona. É maratona, mas... É que a gente já fez vários... imagina, Milk tem 21 anos, né, cara? A gente já testou tudo, né? Não é que a gente já testou tudo, porque a gente vai continuar testando pro resto da vida. Lógico. Na realidade, o conceito de marketing direto é você ficar fazendo teste pro resto da vida, né? E eu acho que tudo que a gente faz na Milk é a gente testar formatos. E eu acho que o ineditismo das coisas que a Milk realiza, de tempos em tempos, né? Claro que não dá pra gente ter ideias fora da caixa malucas 24 horas por dia, né? Mas de vez em quando surgem coisas diferentes que a gente faz e que tem muito a ver com a nossa inquietude, né? Com o fato da gente querer fazer coisa diferente o tempo todo. E eu acho que essa nossa inquietude que faz com que a gente... vamos agora só contratar gente que corre. Putz, não. Mas só gente que corre a gente não tá achando profissionais tecnicamente bons. Então, putz, vamos
deixar de lado, contratar só as pessoas que correm e vamos contratar pessoas tecnicamente boas. E a gente passou. A gente esteve nesse lugar e teve uma época que a gente contratou uma pessoa que era muito boa tecnicamente de evento. Só que na hora que a gente ia falar sobre corrida, ela não entendia o que era a USP no sábado de manhã. Tá. Ela não entendia o fenômeno... Assim, ela não entendia por que a turma do Ibirapuera de terça é diferente da turma de quarta. E né? Sim, As sim. pessoas que treinam na terça... São turmas distintas, né? Exato. Ela não entendia qual que era a frustração das pessoas de chegar no final de uma prova e a banana tá verde. E eu acho que quando as marcas procuram a gente, né? Vide o comentário do Barenco, as marcas procuram o que eles não têm. Então, quando as marcas, e ainda mais agora, né, que a corrida está super em alta, né, que Muito o assunto é esse, quando elas chegam na Milk, cara, e esse é um dilema eterno do nosso posicionamento, né, porque a gente é hiper nichado, né, então um dia a Milk nasceu como uma agência de comunicação integral, depois de um tempo a gente virou uma agência de comunicação integral que focava no praticante de atividade física e hoje nós somos uma empresa de comunicação, acho que é isso, tá? Uma empresa de comunicação que foca no corredor. Super nichado. Que é o nicho do nicho, né? Porque você fala, é o nicho do nicho. É o nicho do nicho. É o nicho do nicho. Nicho. É o nicho do nicho, porque você afunila. Esporte, corrida. É o esporte e agora é a corrida, né? As marcas, quando elas chegam até a gente, dificilmente, se o Santander quiser fazer uma estratégia de running, dificilmente ele vai chegar na Milk. A não ser que ele esteja num nível de profundidade que ele fala assim, eu preciso transformar a vida do corredor. E não eu preciso patrocinar o circuito track and field para minha marca bombar, ou porque awareness, né? Só awareness, ou porque o Santander entendeu o patrocínio da track and field, eu não estou falando que isso é verdade, mas que o Santander entendeu o patrocínio da track and field porque com esse patrocínio ele conseguiria migrar todos os meios de pagamento de todas as 300 lojas da track and field do Brasil para GetNet, que é o meio de pagamento do Santander. É uma estratégia muito diferente do que a Milk faz. A Milk, se o Santander procurasse a gente para coordenar o patrocínio e as ativações no circuito track and field, a gente mexeria na experiência da corrida para o corredor. A gente faria algo, vou falar uma coisa super rasa, a gente faria algo do tipo... Ponto de hidratação especial. A gente teria um programa de benefício para quem é cliente Santander para comprar produtos na Velocitar, Running Land, Keep Running, Pro Correr, whatever. Entraria no Esfera, né? Que é aquele programa de fidelidade deles para beneficiar a corrida, Isso, e aí a gente começaria a transformar, de fato. Só que, e é por isso que uma empresa tão grande que não vende ou que não quer construir a sua marca dentro da corrida, dificilmente chega na Milk. Porque a gente transforma isso. E como a gente é suposto de entender mais do que os nossos clientes, por isso eles nos contratam, não faria sentido a gente contratar uma pessoa que não corre. Claro. Essa é a lógica no final. Nossa, eu consegui chegar, né? Eu fui até lá. Uau! E voltei. Mas a lógica é essa. A gente precisa que as pessoas entendam com muita profundidade a experiência da corrida. Que elas entendam, que a gente saiba conversar sobre a diferença de um Corre 4 para um Neo Zen, para um Vomero, para um Ultra Boost 5, enfim. Isso, e saber tudo o que está acontecendo no mercado. Porque assim, quando você está no mundo da corrida, você se envolve em tudo. Então você sabe o que aconteceu nesse fim de semana na Maratona de Porto Alegre. Quais são as provas e o que tem de novidades para a Maratona do Rio. Você sabe o que está acontecendo... Você sabe o que está acontecendo, né? Porque é um assunto de interesse. Então, as pessoas estão imersas nisso e aí a comunicação fica muito mais fácil, né? Escuta, quando eu vou fazer uma analogia com música, muito rápido, tá? Os caras chegam, quando o cara lança um disco novo e daí o cara vai fazer uma entrevista, os caras falam, qual é a música que você mais prefere da sua carreira? O cara sempre vai falar a música do último disco. Mas de todos os trabalhos que vocês já fizeram com esporte,
E com corrida, qual que foi o mais satisfatório, assim, que você chegando, cara, esse trabalho foi muito legal fazer? Eu sei que vocês já fizeram coisas muito bacanas, mas tem algum especial que dá um orgulho, assim, vocês terem feito, assim, vocês conseguem puxar? Eu sempre falo isso, eu tenho muita dificuldade de responder essa pergunta que eu já escutei várias vezes, porque eu de fato... É por isso que eu deixei a gente de fato se apega aos trabalhos, mas eu acho que quando a gente olha para case em geral, o case da Olímpicos assim, não tem como negar que ele é muito diferente, né? Porque quando a gente começou a trabalhar com eles lá em 2018, era uma marca que tinha muito preconceito, não estava inserida no mundo da corrida. E quando a gente olha para ele hoje, dá um baita orgulho, né, de uma marca brasileira chegar onde chegou, como é que tá, entender o posicionamento deles dentro da categoria de corrida atualmente, e a gente fazendo parte de toda essa construção. Eu acho que esse é um case que dá muito orgulho. Não que outros não deem, mas é que esse é muito diferente. Agora, a Job em específico é para um outro conteúdo, porque eu tenho muitas histórias, eu gosto de muitos, aí eu tenho muita dificuldade de escolher um só. E você, Cadão? Cara, eu penso parecido com a Ju também. Eu acho a história da Olympus seguramente a história mais legal que a gente já viveu na Milk. Ainda é, né? A história mais legal que estamos vivendo na Milk. E eu espero que seja ainda por muitos anos, né? Porque a gente gosta demais da Olympus. Mas eu acho que a Mizuno pra gente, eu acho que também tem um desafio muito interessante, né? A Mizuno, sem a gente se alongar demais, mas a Mizuno estava num limbo, né? Há pouco tempo atrás. Deu uma afundada, né? E eu acho que a gente conseguiu desenhar algumas estratégias, como essa história das maratonas internacionais. Eu acho que foi um golaço que a gente apresentou para eles e que isso tem sido realizado, né? Hoje Amsterdã e Osaka. Osaka, fala, tá bom? Desculpa. Corta. Amsterdã e Osaka. Você foi para Osaka? Como você falou Osaka? Eu fui aqui, eles falavam de um jeito que eu não entendia. Então eu acho que Amsterdã e Osaka, eu acho que são cases muito legais. Cara, eu acho que do ponto de vista de criatividade, eu acho que tiveram várias coisas muito legais, né? É muito difícil falar. A gente tem um case de Duracell muito engraçado. A gente tem alguns cases de Mizuno muito divertidos também. Muito. A gente teve a história do lançamento da Salcone no Sambódromo, que foi incrível também. Tem o de Oakley com dos balões segurando o óculos. Balão de gás. Ah, sim, você tinha que pegar. Você tinha que pegar o Sub-Zero. Teve case de Columbia que a gente, para testar uma tecnologia de jaqueta super quente, a gente levou as pessoas para um bar de gelo usando a jaqueta. Tem muita história. É que no final a gente está falando muito de microeventos, né? Mas é que eu acho que a gente tem nas construções de estratégia grandes sacadas, né? A gente tem grandes histórias nas construções de estratégia. Quando a gente foi para a Amazônia com a Mizuno também, que também é um evento, mas também fazia parte de uma estratégia. O próprio desenho de alguns programas de embaixadores ou de programas de relacionamento. Difícil, Sérgio. E eu acho, cara, que eu acho que essa inquietude que a gente tem, né, não insatisfação, porque a gente é satisfeito com o que a gente faz, né, mas a gente tem uma coisa de, cara, querer descobrir coisa nova, de querer desvendar os lugares, porque como os clientes esperam isso da gente, é o segredo de Tostines aqui, né? Porque os clientes esperam que a gente traga essas soluções. E quando a gente traz essas soluções para os clientes, a gente pira tanto nisso, e isso dá tanto prazer pra gente, e aí você entra na coisa, olha como tudo se conecta, né? O fato da gente não ser comissionado deixa a gente lado a lado com o cliente, para a gente enxergar para o nosso cliente uma solução que deixe ele satisfeito, atingindo os objetivos dele, porque no final tem a nossa satisfação pessoal, mas tem a conexão com o negócio. Se a gente faz o cliente ficar satisfeito, o cliente renova o contrato com a gente. Claro. E como a gente faz o cliente economizar dinheiro em muitas soluções, porque a gente não é comissionado, perfeito. O cliente chega na hora das renovações de contrato e ele fala assim, pô, a Milk é eficiente, inclusive do ponto de vista financeiro, porque a gente entrega soluções para os nossos clientes que fazem eles economizarem dinheiro.
porque a gente se forjou a trabalhar com pouco dinheiro. Essa é uma viagem muito louca, que até a gente toma cuidado para falar isso, porque você fala assim, pô, então a gente é acostumado a trabalhar com pouco dinheiro, então a Milk é barata, né? Não é exatamente isso. Não, e acontece o contrário, né? Porque hoje as marcas, elas acham que a Milk é cara. Porque a gente lida com grandes marcas. Tá. E no final, a gente lida com grandes marcas porque a gente é eficiente financeiramente. Mas vocês também adaptam para clientes menores também, né? Eu sei Super. disso. Super. Eu sei que vocês fazem isso. Não, mas vocês não, mas vamos fazer uma solução para o que você tem. Né? Vocês fazem isso também, né? Que às vezes a gente é visto como caro porque nós estamos envolvidos em eventos grandiosos, mas a gente, como o Cato falou, a gente não é comissionado em cima disso, então por isso que funciona. Porque a gente tem um FII, o evento pode custar 10 mil, 100 mil ou 1 milhão. O nosso FII é o mesmo. Sim. Então quando você olha um evento de muito grandioso, parece que a Milk custa caro, porque normalmente as agências são comissionadas em cima do tamanho do evento. E a nossa remuneração ela é baseada na quantidade de trabalho que a gente coloca para atender o cliente, obviamente, somado com a nossa experiência e o nosso nível de relacionamento, né? Então, esses relacionamentos que a gente tem, que eles são muito valiosos, né? Então, quando as pessoas querem saber... Outro dia aconteceu uma história de um cliente que estava com problema numa pista de corrida. E a gente precisava de um especialista de pista de corrida. Quem é o especialista de pista de corrida mais treta do país? Sem modéstia. Demorou 3 minutos pra gente descobrir quem era o maior especialista naquele tipo de pista de corrida. Não é que a gente conhece a pessoa, mas a gente consegue, através de 3 contatos... Liga para 2, 3 pessoas, pronto, achamos. E achamos. Claro. Né? E eu acho que isso é resultado muito da nossa forma de agir, tanto profissionalmente como pessoalmente, né, cara? A gente não quer levar vantagem em cima das pessoas, a gente não quer enganar ninguém, ao contrário, tudo que a gente fez para a Milk até hoje, a gente sempre pensou em como é que o que a gente está fazendo vai fazer com que a Milk dure para sempre. E não com que a gente chegue, que a gente ganhe muito mais dinheiro. Porque a gente pensa assim, a Milk, ela foi construída para ela ser o nosso ganha-pão, né? Para ser o nosso meio de sobrevivência, né? Mas também para a gente se divertir. Então, eu nunca pensei na Milk como uma coisa assim, nunca não, eu já pensei em uma época na Milk e falar assim, se a gente vendesse a Milk e tal. Mas hoje em dia, cara, eu acho o modelo de negócio da Milk tão legal, que eu acho que ela deveria sobreviver a mim, ela deveria sobreviver a Ju. Vai ser mais importante que vocês. É isso. Que é porque a gente entende, ou a gente gostaria, que a Milk fosse um lugar muito seguro para quem está junto com a gente, né? Para quem está dentro da Milk. E a gente entra naquele tema de como que a gente entende os públicos da Milk, que é o público interno. A gente quer que o público interno seja muito feliz dentro da Milk e a gente tem as nossas formas de trabalho, né? Então a gente não quer que as pessoas trabalhem até tarde, a gente não quer, a gente busca que as pessoas tenham qualidade de vida, então a gente vai atrás de benefícios para todo mundo que trabalha na Milk, no time da Milk. A gente está longe do que a gente quer ser, tá? Mas a gente busca constantemente Esse é o caminho, ser um porto seguro para quem trabalha na Milk. Esse é um público interno. Outro público é a comunidade. Então, e a gente é muito procurado por todo mundo da comunidade corredora. Diariamente, muitas pessoas entram em contato comigo, entram em contato com a Ju, entram em contato com todo mundo da Milk. E é legal que as pessoas se sentem livres para fazer isso. Sim, Super, e a gente vontade. Vocês querem realmente falar com essas pessoas. E a gente quer que essas pessoas, a gente quer ajudar essas pessoas a conseguirem atingir os seus objetivos, que é, de repente, ser apoiado por uma marca, de repente, ser visto por uma marca, ou de repente ter o seu conteúdo atingindo mais pessoas, né? Porque como a gente está nesse dia a dia, eu acho que a gente consegue ajudar de alguma forma. E o terceiro público são os nossos clientes, né? Então, como é que a gente transforma a vida dos nossos clientes fazendo com que o impacto das ações dos nossos clientes impactem positivamente a comunidade e impactem positivamente o público interno da Milk. Então, no final, ele é um ecossistema
onde Integrado. precisa existir Comunicação integrada. comunicação integrada, integral. Ele é um ecossistema onde todas as ações elas precisam fazer com que todo mundo ganhe. O público Milk, a comunidade e o cliente, que no final é tudo a mesma coisa. Todo mundo faz parte desse ecossistema e dessa comunidade. Os clientes são parte da comunidade e nós somos parte da comunidade. Então, como é que a gente consegue transformar isso positivamente para no final fazer um mundo mais legal? E aí, dentro do nosso Manifesto. que ele termina? Queremos transformar um mundo num lugar mais feliz. É isso aí. Mas Acabou, né? Fechou. Fechou! Espero que a gente... Eu acredito que a gente está construindo. Então, as pessoas que se conectam com a gente são pessoas que têm corrida na vida, esporte. Eu acho que isso deixa mais feliz e o mundo um lugar melhor, né? Com certeza. E eu acho que essa construção, ela é uma construção que ela não tem fim. A gente nunca vai terminar essa construção. Tá renovado o tempo todo.